Bom, continuando então. Nos estágios mais avançados da doença, no caso da AIDS, né, diversas infecções oportunistas podem levar o paciente a óbito, tá? Por exemplo, se o paciente pega herpes, candidíase, pneumonia, encefalite, meningite, pensar na herpes simples, você fica imaginando assim, nossa, a pessoa vai morrer de herpes. Não, é que o sistema imune dela tá tão debilitado, ou seja, a gente precisa do nosso sistema imune muito bom, tá? Então o sistema imune dela tá tão debilitado que acaba que por uma doença tão simples, ela não consegue dar conta de resolver o problema, tá? Por causa do vírus da AIDS. A AIDS em si, então, ela não leva a óbito. Quem leva a óbito são as infecções oportunistas. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada e tratada, mais fácil é da pessoa levar uma vida normal e o processo mais adequado, obviamente, quando a gente fala é a prevenção, né? Mas no caso do tratamento, que é o que a gente vai ver agora, que é feito com coquetel, tá? Eu tenho 4 gerações de remédios que foram testados. Então, em 1996, foi descoberto o coquetel anti-AIDS. Esse tratamento, ele permite uma diminuição da carga viral do portador, tá? Então, não é que mata o vírus, mas diminui a carga viral. Os doentes, eles são medicados e que foram medicados, eles obtêm uma diminuição de 98,9% de HIV no organismo. Só que qual que é a questão, gente? Ele tem 98,9% de redução, mas se ele parar de tomar o medicamento, essa porcentagem aí que tá sobrando, ele acaba proliferando mais, tá bom? Bom, quais são as 3 gerações de drogas que a gente tem? Então, a gente tem a geração AZT, que ele inibe a transcriptase reversa. O que é a transcriptase reversa mesmo? Aquela proteína, né, aquela enzima, que vai converter RNA do vírus em DNA das nossas células, tudo bem? A geração 3TC também inibe a transcriptase reversa. A geração inibidora de protease, que dificulta o amadurecimento do vírus, ou seja, permite a ação da transcriptase reversa. A transcriptase vai converter DNA em RNA, vai começar a fabricar o vírus, só que aí não consegue concluir o processo. A 4ª geração, que impede a fusão do material genético do vírus com a célula hospedeira. Isso aí é bem interessante. Porque um DNA estranho não consegue entrar no nosso DNA. Como resultado, a gente tem uma melhora bem significativa do quadro do paciente. Quais são as formas de transmissão, então, de HIV? Sexo oral, vaginal ou anal, tá? Sem utilização de camisinha. Então, quando a gente fala de camisinha, não é só para prevenção prevenção da gravidez em si, né? Mas as doenças sexualmente transmissíveis são muito importantes o processo da utilização do preservativo. Lembrando que atualmente a gente está com um boom das doenças sexualmente transmissíveis, porque as pessoas acham que não existem mais, tá? E é um doce engano, tá? Porque existe sim, e a gente tem que continuar tomando cuidado de sempre. O uso de seringas infectadas ou já usadas por desconhecidos, por isso quando você vai tirar sangue é descartado aquela seringa e é usada outra nova quando a enfermeira, né, abre aquela seringa na sua frente. Transfusão de sangue contaminado, isso é raro, acontecia, né, muito tempo atrás. Hoje em dia, todo sangue que vem para entrar no banco de sangue, ele é testado. Gravidez através do parto e da amamentação, por isso que as mães portadoras de HIV, elas têm que estar com uma carga viral muito baixa para não correr o risco de passar para a criança, e ainda assim não é uma certeza, então a criança já pode nascer com HIV. E através da amamentação, então a mãe que porta HIV, ela não amamenta seu filho. Instrumentos perfurocortantes, ou seja, um médico que esteja fazendo uma cirurgia num paciente portador de HIV, ele tem que tomar cuidado para não se cortar com o instrumento que ele estava usando para fazer a cirurgia, né, o sangue do paciente ali. Contato de sangue ou ferimento de portadores do vírus. Não passa através do beijo, abraço ou qualquer coisa pelo ar, tá, gente? Então, quanto a isso, a gente não tem essa preocupação. Para evitar a AIDS, recomenda-se, então, o uso de preservativo durante a relação sexual, uso de seringa e agulhas descartáveis, teste prévio do sangue a ser transfundido, porque você já imaginou, a pessoa já tá debilitada precisando de sangue, uma bolsa de sangue, aí você vai lá e dá um sangue com AIDS pra ela. Não é um negócio muito legal, né? Teste prévio no sangue a ser transfundido, como eu falei, luvas, quando for manipular ferimentos ou líquidos potencialmente contaminados, e as gestantes devem fazer o teste de AIDS para começar o pré-natal. Então, tudo aquilo que eu falei deve ser avaliado aqui, tá? Então, vamos para a próxima doença causada por
vírus, que é uma doença extremamente comum no Brasil, que existem surtos, epidemias locais de de dengue, tá bom? É uma doença causada por 4 tipos diferentes de vírus, tá? Transmissão através da picada do mosquito Aedes aegypti. Quem transmite é só a fêmea, tá bom? Características do mosquito, então. Ele vai ter o corpinho preto, cheio de rajadinhas aqui branquinhas, listas brancas. Tem asa, tá? As perninhas dele são bem características e tem essas manchinhas brancas. Apenas a fêmea se alimenta de sangue, que é para alimentar os seus ovos, tá? O macho, ele é herbívoro, né? Come folhinha, nunca faz mal a ninguém. O mosquito ingere o vírus ao picar uma pessoa contaminada, tá? Então, o mosquito em si não causa doença, pelo amor de Deus. Ele vai causar doença se ele picar uma pessoa contaminada e levar para uma outra pessoa, tá bom? Por isso que tratar os doentes e eliminar o vírus, o mosquito é importante, porque eu não sei quem tá contaminado. Então, o mosquito, ele tá disponível aqui o tempo todo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem aqui, então, o ciclo do Aedes, tá? Então, eu tenho o ovo, a larva e a pupa e o adulto, por isso que a gente chama ele de holometábola, tá? Que ele faz o ciclo completo de metamorfose. E aí a gente tem aqui, no caso dos sintomas, tá? Eu tenho a dengue clássica, a dengue hemorrágica. A hemorrágica normalmente ocorre depois do segundo contato com o vírus, então as pessoas não pegam dengue uma vez só, né? Dependendo do vírus, tá? Então são 4 vírus diferentes, eu posso pegar qualquer um deles, então posso pegar de novo. Então, aqui a gente tem uma febre, né, acima de 40 graus, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náusea e vômito, moleza e cansaço, falta de apetite, dor nas articulações, tá? No caso da hemorrágica, eu tenho uma dificuldade para respirar, então já tenho um quadro mais acentuado, vômitos intensos, confusão mental, né, porque eu vou ter uma febre mais alta, então a pessoa já fica mais, né, agitada, insônia, boca seca, pulso fraco, fortes dores abdominais e cólica, tá bom? Então, isso é um quadro de dengue clássico. Quais são os tratamentos? Então, busca de atendimento médico. Como eu disse, gente, doença viral não tem tratamento, tá? Você trata o sintoma. Então, beber bastante água, fazer repouso, medicação para os sintomas, então, para dor de cabeça, para dor abdominal, né? Tomar muito líquido. E é proibido tomar qualquer remédio à base de ácido acetil salicílico, que é o AAS, tá? Porque ele gera um afinamento no sangue e aumenta a chance de dengue hemorrágica. Tudo bem? Medidas profiláticas. Então, eliminação dos criadouros, protetores e janelas, a gente sabe. As medidas biológicas, a criação de peixes que se alimentam de larvas, né? Para evitar o foco da doença. E medidas químicas, que são a aplicação de inseticidas. Tudo bem? Respondam as questões abaixo. No próximo vídeo eu venho falando um pouquinho a respeito da zika e do chikungunya.